Olá! O Planeta Verde de hoje apresenta o Zoológico de São Paulo e o Pinguinário da Sabina Escola Parque do Conhecimento em Santo André. Além dos bichos, vamos falar como nós, seres humanos, podemos melhorar um pouquinho o nosso mundo. São quase 4.000 animais de várias espécies, todos convivendo num único espaço. São mais de 800 mil metros quadrados de Mata Atlântica original, sem contar um lago formado pelas águas do famoso Riacho do Ipiranga. Tudo isso você encontra no Zoológico de São Paulo. Cerca de 10% da população mundial visita um zoológico a cada ano. O de São Paulo já recebeu cerca de 78 milhões de visitantes desde a sua fundação, em 1958. E você vai ter a chance de conhecer um pouquinho os moradores daqui. Quais são as espécies mais raras aqui do zoológico e as mais populares? Algumas espécies que a gente tem aqui são exclusivas do nosso zoológico e não tem na América Latina outras espécies desses animais. Um deles é o macaco-gibão, que é um macaco que tem a pelagem branca e os braços bem compridos. E a outra espécie seria o casuar, que é uma ave da família da ave do avestruz. E o casuar ele tem a cor azul e ele é considerado uma das aves mais primitivas. A fauna do Brasil é muito rica em animais que são curiosos. Um animal bastante interessante é o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira é um mamífero e que tem um focinho muito longo e uma língua muito longa também. E ele tem na extremidade das patas garras poderosas. Para que ele usa as garras, a língua e o focinho? Bom, esse animal se alimenta de formigas e cupins. Então, quando ele se aproxima de um formigueiro ou de um cupinzeiro, com as garras ele vai abrindo espaços, introduz o focinho, que aí ele é justamente longo para poder entrar lá dentro, e a língua é longa e pegajosa para ele poder capturar as formigas e os cupins. Todos os recintos, eles recebem uma ambientação de acordo com aquilo que seria na natureza. O próprio IBAMA, ele já determina algumas restrições e obrigatoriedades dentro de recintos para cada espécie, e o zoológico ele busca colocar isso. Então, se o animal vive em floresta, ele vai ter mais galhos, mais árvores. Se ele é um animal africano, vai ter menos árvores, menos vegetação dentro do recinto dele, de acordo com o local que ele vive. Além do habitat, não podemos esquecer a alimentação dos animais. Diferente do que acontece na natureza, os bichos daqui não precisam ir à caça. Já tem uma tabela com o nome do animal, o que ele vai comer por dia, quantidade por dia, tudo direitinho. Alguns animais comem uma vez por dia, outros já comem 3 vezes por dia. Depende do hábito dele. Então, felinos que têm hábito noturno só vai sair à tarde uma vez por dia a alimentação deles. E o interessante também é que grandes felinos têm o jejum de 2 dias por semana. Porque em natureza ele não comeria todos os dias. Então, 2 dias da semana eles fazem jejum. A gente fabrica toda a nossa ração. Toda a ração que sai daqui, do Zoo Safari e da fazenda, é a gente que produz. Algumas exceções, que nem ração de primatas, a gente não produz, de flamingo e algumas outras que a gente compra, né? São rações comercial. Mas a maioria a gente fabrica e assim, mais ou menos 1,5 tonelada por dia de ração. Alguns animais têm uma dieta um pouco especial, que nem os ursos de óculos, eles comem iogurte para melhorar a flora intestinal desses animais. Então eles recebem iogurte uma vez por dia. A zebra também, ela recebe linhaça, que vai na dieta dela junto com a ração. Por que linhaça? Porque zebra geralmente é igual cavalo e tem problema de cólica, esses problemas de digestão. Então a linhaça ajuda a evitar
que a zebra não tem esses problemas intestinais, vamos dizer assim. Alguns bichos também recebem carne cozida, que nem primatas, recebem carne cozida, abóbora, batata doce e também ovo, que eles adoram ovo cozido. Então, dependendo do tipo de animal, a gente tem uma alimentação específica para ele. Dos flamingos, aquela pigmentação meio rosadinha, meio vermelhinha deles, não é deles, própria deles, é da alimentação. Então é um pigmento que tem na alimentação que vai dar aquela coloração deles. Então a ração tem uma substância que chama cantaxantina e que dá o pigmento das penas dos flamingos e guarás também. O objetivo do zoo é que as pessoas tomem contato com a diversidade da fauna e criem um vínculo com a natureza, aumentando assim a conscientização sobre os seres vivos na Terra. Os zoológicos, no início, não eram como são hoje. Eles eram apenas casas, construções, onde os animais ficavam expostos para exibição. Então, principalmente palácios de imperadores, de mansões de nobres, que gostavam de expor os animais. Depois, com o passar do tempo, os zoológicos acabaram tendo uma outra função que eu acho muito importante. Com esse problema de desmatamento, de extinção das espécies, muita pesquisa se faz nos zoológicos para tentar preservar as espécies. Então se faz cruzamento e reprodução para que essas espécies continuem, se não na natureza, pelo menos em cativeiro. Ou mesmo então a tentativa de reintroduzir as espécies nos locais originais onde elas viviam. Então essa parte de pesquisa nos zoológicos é muito importante. Então, além da preservação, a pesquisa e também, talvez eu acho que é o mais importante de tudo, é a educação ambiental que se faz lá. Muita gente fala assim, ai, coitado dos bichinhos que estão lá, eles sofrem, estão presos, não têm liberdade. De fato, eles não têm liberdade e eles devem sofrer, mas eles estão cumprindo um papel extremamente importante, que é ajudar na conscientização das pessoas sobre a preservação desses animais. Centros universitários, escolas da rede pública e privada de ensino vão ao zoológico com as turmas, os alunos, e então lá existe sempre um projeto de educação ambiental que acompanha a visita dessas pessoas, desses alunos, estudantes e professores, e explica e dá N informações a respeito dos animais, do hábitat, de onde eles vivem, com aquele velho chavão, que a gente sempre fala, que eles se utilizam, que é o conhecer para preservar. Segundo o IBAMA, a exploração desordenada do nosso território é uma das principais causas de extinção das espécies. O mundo dos bichos muitas vezes é ameaçado por um outro bicho incansável, o bicho-homem. As espécies ameaçadas são aquelas em que correm um risco de se extinguirem. Existem vários graus de espécies ameaçadas, espécies que são pouco ameaçadas ou iminentemente ameaçadas, que ainda não estão consideradas com um risco maior. E existem aquelas que têm um risco bem grande de serem extintas, porque o número populacional dos indivíduos é muito baixo. Então essas espécies merecem até uma atenção maior. O grande problema é que as espécies ameaçadas, elas são quase todas que não são as espécies domésticas. No Brasil nós temos ararajuba, mico-leão dourado, mico-leão de cara preta, jaguatirica, tartarugas de monte, principalmente as marinhas, As tartarugas marinhas, elas têm uma ação predatória muito grande, porque os moradores das praias, próximas às praias, eles... a tartaruga coloca o ovo na areia e vai embora. E ela que se vire depois, a tartaruguinha, já isso há milhares de anos. Mas aí o homem vai lá, tira do ninho e come o ovo. Assim, isso como se já não se bastasse os predadores naturais, que são vários. Fora da nossa América do Sul tem o panda, que todo mundo confunde, acha que é um urso e não é um procionídeo, parente do raccoon, mão pelada, guaxinim, esse grupo de bicho. E ele está em extinção totalmente, porque ele é um bicho que era onívoro, que comia de tudo. Ele se especializou em comer só vegetais, particularmente bambu, e na China
onde eles usam bambu para tudo, e com o crescimento populacional que é absurdo lá, e a derrubada das florestas de bambu, ele está fadado à extinção. Aí também é um problema não só antrópico, mas um problema dele, de especiação da espécie, né? Ele está se especializando demais na alimentação. O tráfico de animais no Brasil é um problema muito sério, né? Acho que em termos de volume de dinheiro, ele só perde para o tráfico de armas e de drogas. Quem pratica o tráfico de animais são pessoas muito cruéis. Os animais eles são transportados sem menor condição. Aves muitas vezes são enfiadas dentro de tubos de PVC, apenas com alguns furinhos, e são várias enfiadas lá dentro. E são transportadas geralmente da região norte, nordeste, centro-oeste para o sudeste e sul aqui do Brasil e daqui para fora, né? Muitos animais são confinados em pequenas caixas, transportados por longas distâncias por caminhões. E o pior de tudo isso é que 90% das espécies capturadas para fazer o tráfico morrem durante o percurso. Você pode ajudar no combate ao tráfico de animais com medidas simples. Não compre animais silvestres sem origem legal. Se possuir não o solte simplesmente. Entre em contato com uma unidade do IBAMA. E mesmo que você tenha pena do animal nas mãos dos traficantes, não o compre para não incentivar o tráfico. Denuncie. O IBAMA possui a linha verde 0800 61 80 80. A ligação é gratuita. Apesar do desmatamento, do tráfico de animais que ameaçam a extinção das espécies, o ser humano pode tomar atitudes que minimizam os impactos ambientais e preservam a flora e a fauna. Para você gerar sustentabilidade, você tem que olhar todas as variáveis que compõem um dado ambiente. Então, a sustentabilidade, por exemplo, em termos de preservação de localidade, de meio ambiente, ela vai visar preservação de fauna, preservação de flora, solo, recurso hídrico, manutenção do clima, manutenção da população que ali vive, então, da economia, da cultura. Então, a sustentabilidade não tem como, num país, né, com uma grande área ambiental e ainda preservada que a gente tem, não tem como não preservar fauna e flora. Então, a cultura sustentável, ela tem como grande possibilidade, grande viabilidade e objetivo a preservação dos recursos. E quando a gente pensa em meio ambiente, obviamente, a gente pensa nos fatores bióticos, né, estabelecidos na vida daquele ambiente, e a gente tem que preservar e pensa na preservação de fauna e flora. O processo de sustentabilidade aqui do zoológico, ele se dá através de uma certificação ambiental que a gente tem, que é através da ISO 14001, que é uma norma da ABNT, e que o que a gente fez? A gente interpretou essa norma e aplicou essa norma através de um sistema de gestão ambiental aqui no zoológico. Hoje a gente tem 2 tipos de abastecimento de água aqui no zoológico que servem tanto os animais como também as nossas áreas administrativas que garantem a manutenção aqui do parque. A gente tem o abastecimento através da Sabesp, que é a empresa de abastecimento público, e também a gente tem a água de reuso, que é um processo interno que a gente tem também de tratamento da água que vem do lago, que a gente adequa de acordo com a legislação e distribui isso para os animais. A gente conta hoje com a coleta seletiva, assim como a gente conta com um monte de ação voltada para a gestão de resíduos aqui no zoológico, tá? A coleta seletiva em especial, a gente conta com uma cooperativa de catadores, tá? E a gente tem uma geração muito grande, em torno de 7 toneladas mês que a gente gera aqui. Bastante coisa, tanto dos visitantes como também das áreas administrativas, que hoje a gente tem em torno de 400 funcionários e colaboradores que também contribuem bastante com uma geração significativa desses resíduos. O Zoo de São Paulo funciona de terça a domingo, feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Mais informações pelo site que você vê aí na telinha.
Existe um outro exemplo, que é o caso dos pinguins, que acabam chegando aqui na nossa costa, né? Os pinguins, como vocês sabem, são animais que vivem nas regiões mais frias, né? No caso, o Polo Sul, o Círculo Polar Antártico, né? Mas o que acontece é que eles acabam pegando correntes, se desviando da rota normal deles, e essas correntes trazem aqui para a região sudeste do Brasil, sul e sudeste do Brasil. E obviamente esses animais, se não forem tratados, eles acabam morrendo, porque não é o ambiente natural deles. Apesar que esse fato é uma coisa que corriqueiramente tem acontecido, né? Isso não é tão influência assim do homem, isso acontece naturalmente. Alguns animais se perdem pelo caminho e acabam errando a rota e vindo parar aqui. Eles pesam 5 quilos e medem cerca de 50 centímetros. São velhos conhecidos da região da Patagônia. Mas se engana quem pensa que os pinguins vivem só lá no friozinho. Os nossos amigos de Andar Engraçado estão morando na Sabina Escola Parque do Conhecimento em Santo André. Ao contrário do que todo mundo pensa, eles não gostam do frio, né? Isso, eles não são animais polares e eles suportam uma temperatura até 25 graus. O importante é que eles tenham uma temperatura de conforto térmico, com uma umidade adequada, uma temperatura não muito elevada, tanto que não é necessário um pinguinário todo controlado como nós temos. Quando a gente encontra um animal debilitado na praia, muitas vezes ele está com hipotermia. Então, a gente tem aquela imagem do pinguim escorregando no gelo, né? É isso. Então, mas a última coisa que a gente deve fazer é colocar o pinguim dentro de um isopor e encher de gelo. Na verdade, esse animal deve ser primeiramente aquecido. Então, colocar um jornal numa caixinha de papelão, o jornal é algo que esquenta o animal, e procurar um centro de recuperação. O pinguinário tem 114 metros quadrados e um tanque com água salgada com capacidade para 110 mil litros. O nosso pinguinário, ele contém esse tanque de água, uma área de refúgio para o animal. Então, nós temos 2 áreas de refúgio, uma de cada lado do tanque, para que o animal possa se sentir à vontade. Se ele quiser se recolher, ele se recolhe. O nosso pinguinário ainda contém 2 ninhos. Então, na época da reprodução, isso vai acontecer quando os animais estiverem próximos dos 7 anos de idade, eles vão encontrar 2 habitats de ninhos. Contém algumas cavernas que não são utilizadas ainda com muita frequência pelos nossos animais. E contém uma área de escape, onde é feita a alimentação do animal e cuidados, e é feito também peso, altura, os exames dos animais, né, batimentos cardíacos, frequência respiratória, são feitos nessa área de escape. Atualmente, são mais de 20 animais vindos de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Esses animais, eles visitam regularmente o litoral brasileiro, mas o litoral sul. E, atualmente, eles têm chegado até a região nordeste, até Salvador. Então, eles vêm para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que são regiões que eles normalmente não frequentavam. Alguns animais chegam bastante debilitados e, depois de recebidos os cuidados veterinários, eles não conseguem retornar à origem. E o IBAMA, então, deposita em instituições como a Sabina, que estejam dispostas a recebê-los para trabalhos de educação ambiental e, quem sabe, para uma devolução à vida livre. Os pinguins de Magalhães são aves marinhas com um corpo adaptado para viverem na água. Estes simpáticos bichinhos não voam e têm as asas transformadas em nadadeiras. Por que o pinguim tem essa aparência que parece estar sempre usando um fraque? Esse animal ele tem uma coloração, como todos os animais marinhos, que é escura na parte de cima e branca na parte de baixo. É uma maneira de se camuflar, de se defender nesse ambiente. Por exemplo, se você é um predador que vai pegar esse bicho e vai olhar ele por baixo, você vai ter um céu claro e uma barriga clara também, então vai ser difícil de ver esse animal. Se você estiver vindo por cima, o fundo do mar vai ser escuro. E a parte de cima do corpo dele também é escura, então você é uma coloração
de disfarce, na verdade, desse animal, de se camuflar no meio onde ele vive. Esses animais evoluíram e foram selecionados durante a evolução para nadar. Então, o que acontece é que ele está totalmente adaptado, é um bicho que vive 9 meses, normalmente, do ano dentro d'água. Então, as asas transformaram em nadadeiras, na verdade, os pés funcionam como lemes. E, durante o período de reprodução, onde ele sai da água, ele acaba tendo que conviver com essas adaptações que são feitas para nadar. E aí ele acaba tendo esse andar meio engraçadinho. Mas como dá certo e funciona, não há nenhum problema de ele continuar com esse comportamento e com essa maneira de andar. Essa espécie é natural da Patagônia. Eles têm 2 períodos distintos de vida. A época reprodutiva ou quando eles saem em busca de alimentos. É aí que eles se aventuram em terras mais distantes, podendo chegar até o nosso litoral. E é muito comum se deparar com pinguins no sudeste do nosso litoral, né? Assim, tem sido muito comum essa migração. Eles vêm junto com a corrente, com as correntes marítimas, e essas correntes ocorrem no período de junho até setembro. É a época que os pinguins chegam. E eles existem anos que eles chegam em grande quantidade. E na hora da fome, os pinguins de Magalhães se alimentam de peixes, lulas e pequenos crustáceos. Nós alimentamos nosso animal com o peixe já fresco, não com o peixe vivo. E eles não gostam muito de lula nem de camarão, porque eles gostam mesmo, aqui a gente utiliza alguns pescados, né? Então, eles utilizam sardinha, Maria Luísa, pescada branca, para que possa ter uma variedade. Além disso, existe uma suplementação vitamínica que é injetada no peixe sempre para que ele tenha esse a mais, uma vez que é um animal que está em cativeiro e não tem acesso a toda a variedade de alimentação que ele tem em vida livre. Uma curiosidade sobre esses animais boa pinta. Eles são monogâmicos e têm um único parceiro para a vida toda. Uma coisa interessante que a gente repara no nosso pinguinário é que os pinguins elegem pares, mesmo não sendo casais. Então, eles costumam parar, quando eles estão fora d'água, nos mesmos locais, em pares pré-definidos. E é muito legal, porque eles acabam parando, às vezes, em umas posições que a gente não espera. Por exemplo, olhando para a parede, ou deitado fora d'água e com a cabeça enfiada dentro d'água para ver o que está acontecendo. Então, o comportamento deles é muito interessante. Se a gente for ficar falando, vai descrever o comportamento deles do dia todo, porque é tudo muito legal. Quem quiser fazer uma visitinha aos pinguins de Magalhães, é só vir aqui, na Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André. Mais informações, 4422-2000. O nosso programa chegou ao fim, espero que você tenha gostado. Se gostou, mande e-mail para nadianicolau@uniabc.br. A gente se vê no próximo Planeta Verde. Um beijo, tchau!